Vamos agora para a nossa terceira e última videoaula de Geografia, onde nós abordaremos algumas teorias demográficas. A necessidade de compreender as características e o comportamento das populações não é recente. Ou seja, há muito tempo existe essa preocupação em compreender as características de comportamento das populações de diversos povos. Desde a antiguidade, existem vários estudos e teorias sobre a população humana. A mais importante teoria sobre a população viria a ser desenvolvida pelo religioso inglês Thomas Malthus. Então, desde muito tempo é que existem estudos ou hipóteses de algumas temáticas relacionadas à compreensão da população humana. Algumas dessas teorias, hipóteses ou teorias. E entre essas teorias, uma das mais conhecidas é a desenvolvida pelo religioso Thomas Malthus. E vejamos o porquê. Digamos que alguns pontos dessas teorias de Malthus chamam a atenção e acabaram sendo estudadas e também reformuladas, ganhando assim mais importância entre os estudiosos, entre os pesquisadores. Segundo a sua teoria, a produção de alimentos cresce em uma progressão aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante, exemplificando com números. Enquanto que a população cresce em progressão geométrica, ou seja, como se estivesse duplicando, triplicando, quadruplicando. Vamos lá, 1, 2, 4, 8, 16. Nesses números, nós podemos observar que a produção de alimentos cresce em um ritmo menor. E a população cresce em um ritmo muito acelerado. Então, pela teoria de Malthus, era previsível uma queda das condições de vida em função de 3 componentes básicos. Então, nós vamos observar o seguinte. Se a população cresce mais rapidamente que a produção de alimentos, uma coisa que nós podemos observar é a questão alimentar, a fome entre a população, entre parcela da população. Mas, além disso, outros aspectos podem ser observados. Elevado número de jovens que não trabalham, mas que se alimentam. Isso é em decorrência do crescimento vegetativo alto. Esse crescimento vegetativo está relacionado com o crescimento da população em relação à grande quantidade de nascimentos de crianças. Isso reflete, logicamente, no grande número de jovens que muitas das vezes não trabalham, mas que se alimentam desde criança. Então, quando pega-se esse número de população que precisa se alimentar, existe a demanda cada vez maior por alimentos. Isso segundo a teoria de Malthus. Escassez de recursos e espaços para a produção agrícola. Nós sabemos que nem todos os espaços da Terra são considerados espaços propícios para a agricultura, para a produção de alimentos. Logicamente, então, que em alguns locais pode ocorrer a falta desses recursos, a escassez desses recursos e também de espaços para a produção agrícola, como por exemplo, regiões desérticas, terras áridas, terrenos rochosos. Isso tudo dificulta a produção de alimentos. E também a terceira hipótese de Thomas Malthus tem mais relacionado com o aspecto cultural e econômico. Segundo ele, há uma irresponsabilidade das classes mais pobres que, segundo Malthus, não colaboram para a diminuição das taxas de natalidade. Essa teoria de Malthus, esse ponto especificamente, é muito debatida entre os sociólogos e economistas, tendo em vista que observa-se de uma forma geral que a parcela de população de classes consideradas mais pobres são justamente aquelas que apresentam taxas mais elevadas de natalidade, ou seja, têm muitos filhos. Justamente aquelas pessoas que têm dificuldades em prover alimentos para para as pessoas que compõem aquela família, para a sua família. Então, quanto mais pobres as famílias são, mais filhos, mais taxa de natalidade é perceptível. Então, nós podemos observar e até fazer uma reflexão aos alunos o que acham dessa teoria, se estão de acordo com essa teoria, se observam isso no dia a dia em nossa sociedade e poder colocar o seu ponto de vista, debater sobre essa teoria, concordando ou discordando, logicamente. O importante é que haja esse debate.
seguindo as teorias de Malthus. Né? Malthus previa a fome generalizada por falta de alimentos para a população crescente e acreditava que fatos históricos e naturais, como guerras, epidemias, peste e catástrofes, eram importantes para regular o crescimento populacional. Então, assim, aqui nós podemos observar o porquê que Malthus se tornou uma figura tão estudada, porque as suas pesquisas, suas teorias, de certa forma eram chocantes, né? Chegando ao ponto de ele afirmar que a fome, né, estaria cada vez mais presente na população humana devido ao fato da população sempre estar crescendo, com elevadas taxas de natalidade. E ele acredita, inclusive, que alguns fatos, inclusive com mortes, né, de pessoas, tanto históricos como naturais, como por exemplo as guerras, né, onde morrem muitas pessoas, as epidemias que matam milhões de pessoas, pestes, catástrofes, né, que destroem regiões, países, e que isso era importante, entre aspas, né? Eu estou colocando entre aspas, mas importante, segundo o ponto de vista dele, para evitar ou para regular o crescimento da população. Imagine, segundo Malthus, se não fossem as guerras, as epidemias, as pestes, as catástrofes, a população seria muito maior do que aqui é atualmente. E isso levaria a uma demanda muito mais elevada de alimentos, onde não existiria espaço para a produção de tanto alimento para tantas pessoas, e isso desencadearia a fome. E, logicamente, a fome mata, ou seja, a própria fome seria um agente regulador da população, tendo em vista que muitas pessoas poderiam morrer pela falta de alimentos. Além disso, ele defendia que a população pobre praticasse a abstinência sexual como forma de diminuir a taxa de natalidade. Lembrando, até coloquei entre parênteses, que nesta época em que Thomas Malthus desenvolveu essas teorias, ainda não existiam os métodos anticoncepcionais. Então, ele, por não existir uma forma de evitar a questão da procriação, ele incentivava a abstinência sexual para as pessoas mais pobres. E então, de certa forma, nós podemos até observar uma questão até preconceituosa em relação às pessoas mais pobres, por estar atribuindo a elas a culpa e também colocando a população mais pobre essa necessidade de praticar a abstinência como uma forma de evitar a reprodução. Será que Malthus seria bem visto pela sociedade atual? Sua teoria seria uma discriminação social? Vamos imaginar essas teorias nos dias atuais. Com certeza seria um tema bastante controverso e geraria revolta entre a classe social mais pobre. Com certeza protestaria contra essa teoria, tendo em vista que ela atribui essa singularidade à população mais pobre. Após as teorias de Malthus, né, logicamente que vem uma contrarresposta a essas teorias ou algumas reformulações, alguns pontos de vista diferenciados em relação àquilo que o autor pensa, e surgiram daí novas teorias, baseadas nas teorias anteriores. Ou seja, uma evolução daquilo que já havia sendo posto em prática nos seus estudos. Inspirados em Malthus, alguns teóricos propuseram novas teorias sobre a população. William Vogt era contra a expansão da agricultura e que as doenças na África seriam importantes para matar parte da população e evitar a destruição da natureza. Então vamos fazer uma pausa aqui e observar. Como algumas dessas teorias neomalthusianas acabaram sendo vistas, de certa forma, como preconceituosas ou incorretas ao colocar a população africana na questão de vítima, né, dessa forma de ver o controle populacional. Quando ele chega a afirmar que essas doenças que surgem, como por exemplo na África, onde não tem saneamento básico para a maioria da população, e também seria importante para que matasse parte da população. Mas veja bem, aonde que essa população deveria morrer? Na África, e não nos outros países, como por exemplo países europeus ou mesmo os Estados Unidos, países mais evoluídos economicamente. Ele também fala que seria contrário à expansão da agricultura, para que não se produzisse alimentos para todas as pessoas. Ou seja, a fome seria uma forma de ter um controle populacional e que ele acha que isso seria importante. Ou seja, evitar que as pessoas, a população crescesse, mesmo que para isso tivesse que passar por fome.
Ele também defendia que os avanços da medicina e as políticas de saúde pública não fossem utilizados para salvar a população mais pobre, deixando-os morrer à míngua, para assim diminuir ou acabar com a população mais pobre do planeta. Então veja bem, com algumas dessas teorias são interpretadas ou vistas, apresentadas de uma forma bastante preconceituosa e que com certeza essas teorias nos dias atuais não cairiam bem, com certeza gerariam muita revolta popular. Mas lembrando, essas pesquisas são de anos anteriores, quando essas práticas de discriminação por parcela da população considerada mais evoluída, mais avançada, não tinha tantos protestos como hoje. O Vogt fazia apologia ao estilo de vida americano, defendia o racismo, o imperialismo e o expansionismo dos Estados Unidos. Além de que ele acreditava que as áreas produtíveis do planeta deviam ser preservadas para o uso futuro dos americanos. É como se estivesse afirmando que somente os americanos ou o povo americano teria importância e que as outras populações, os outros povos, as outras civilizações deveriam morrer ou serem exploradas e que essas terras ou áreas agricultáveis do planeta deveriam ser preservadas para o uso fruto dos americanos no futuro. Aí é que nós podemos colocar muito egoísmo, né? Acreditar que apenas uma parcela da população ou apenas um povo se teria de tantos direitos, enquanto que a outra parcela ou outras parcelas da população planetária deveria arcar com essas consequências em detrimento de algum outro povo. Isso não é uma forma muito legal de se ver as relações da nossa civilização, dos nossos povos no planeta. Nas décadas de 1950 e 1960, os seguidores das teorias neomalthusianas defendiam o controle do crescimento demográfico, inclusive com a castração de pessoas pobres e deficientes. Então vamos refletir. Será que essas políticas públicas brasileiras, como por exemplo o auxílio maternidade, promove o aumento desenfreado da população de baixa renda? O que acham, né? Aqui nós podemos observar que nessa década, e essas teorias neomalthusianas até acreditavam que uma forma de controle da população seria a castração daquelas pessoas mais pobres e deficientes. Porque eles acreditavam que aquelas pessoas mais pobres tinham muitos filhos e não tinham como propiciar uma vida confortável para os seus filhos. Então, o passo seria a castração. E também as pessoas deficientes, porque acreditava-se que a pessoa que apresentava alguma deficiência, os seus filhos também seriam deficientes e não estariam aptos para trabalhar, para produzir, e assim seriam uma espécie, entre aspas, pessoas inúteis. O que nós observamos hoje em dia é que alguns países que adotam as políticas de programas sociais acabam promovendo a inclusão de pessoas mais pobres justamente nessa perspectiva de proporcionar meios de subsistência, de sobrevivência dessa população mais pobre, como por exemplo, aqui no Brasil, a questão de auxílio maternidade, que de certa forma incentiva as pessoas a terem mais filhos, mesmo sendo pessoas de baixa renda. E que isso pode promover o aumento da população de baixa renda, de contrário ao que essas teorias neomalthusianas apresentavam em décadas anteriores. Só para a gente refletir, não estou explanando do ponto de vista pessoal, mas colocando duas teorias antagônicas para que possamos observar, refletir e debater. Teorias contrárias a Malthus. Logicamente que quando algum teórico coloca uma teoria, vem outras teorias contrárias. Isso é normal, isso acontece em praticamente todos os estudos. Jean-Antoine Nicolas de Caritat foi um dos que combateram a ignorância, as superstições e o preconceito que estavam presentes nas teorias malthusianas. Para ele, a educação e uma vida mais racional seriam capazes de reverter os problemas sociais crescentes. Então, para você, que é aluno, o acesso à educação de qualidade seria a solução para os problemas sociais? Então, assim, até que ponto nós podemos observar como a educação pode servir para que possamos solucionar os problemas sociais presentes na nossa sociedade? Se você concorda ou não que um dos meios viáveis para uma transformação social, econômica, seria a educação de qualidade. Embora passamos por momentos em que a educação possa não ser tão marcante ou tão presente em nossas vidas, não tendo uma educação
de qualidade para boa parte das pessoas, mas nós sabemos da importância que a educação tem e devemos buscá-la sempre que possível, de todas as formas. Teorias reformistas. As teorias reformistas, como o próprio nome já diz, busca reforma. Tem como centro as questões de transformações por meio de reformas profundas. Nega o princípio malthusiano ao defender que a falta de acesso à educação, saúde e higiene por parte da população pobre é o grande causador do crescimento populacional. Acredita-se por meio dessas teorias que, se tivessem acesso a melhor qualidade de vida, essa parcela da população teria menos filhos. Defendia uma melhora na distribuição de renda para combater a pobreza, além de defender a expansão da agricultura por meio da adoção de novas tecnologias para aumentar a capacidade produtiva para alimentar a população do planeta. Então, nós podemos observar que essas teorias reformistas têm um cunho de transformação ou revolução social ao buscar proporcionar essa distribuição de renda como forma de combater a pobreza. E nós sabemos que nós podemos ver em alguns programas sociais governamentais que são tão difundidos, né, na maioria dos países atualmente. Vamos observar aqui um ponto interessante, que inclusive já foi falado anteriormente, mas que fica uma dúvida em relação ao nome, à nomenclatura. Quando nós chamamos crescimento vegetativo, o que é isso? Não tem nada a ver com vegetação, mas está relacionado ao crescimento demográfico e que ocorre por meio de dois processos. Então, crescimento vegetativo é o crescimento populacional, crescimento demográfico, crescimento da população de um determinado local, região, país. E está marcado por dois aspectos, né, que é o crescimento vegetativo, natural, ou o crescimento horizontal, também conhecido como migração. Então, o crescimento populacional tem esses dois meios, esses dois processos. Vamos analisar cada um. Primeiro, crescimento vegetativo ou natural. O próprio nome já diz, ele ocorre de forma natural. Diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Para que esse número seja positivo, é necessário que a taxa de fecundidade seja superior a 2 filhos. Vamos entender esse ponto. Vamos imaginar o seguinte. Esse crescimento vegetativo nada mais é do que quando a gente conta a quantidade de pessoas que nascem e a quantidade de pessoas que morrem. Logicamente, se em um determinado local nascem muitas crianças e morrem poucas pessoas de uma forma geral, esse crescimento vegetativo vai ser um pouco elevado, porque está nascendo muitas pessoas e morrendo poucas pessoas. Mas vamos imaginar o contrário. Se em uma determinada sociedade, em um determinado país, cidade, região, estão nascendo menos crianças e a quantidade de mortes está superior à quantidade de nascimentos, logicamente que a população pode ter uma tendência a diminuir por meio de um crescimento vegetativo negativo. Certo? E também para isso nós podemos observar que para que o número seja positivo, é necessário que essa taxa de fecundidade, ou seja, a taxa de quantidade de filhos, seja superior a 2, já que nós podemos imaginar a reprodução humana, 2 pessoas. Né? Se 2 pessoas tiverem apenas um filho e não tiver mais nenhum filho no futuro, nós podemos dizer que 2 pessoas para reproduzir uma pessoa. Agora vamos imaginar aquelas famílias grandes, né? Onde 2 pessoas vão ter 10 filhos, por exemplo. Então aí nós podemos observar um crescimento vegetativo bem elevado, porque 2 pessoas dão origem a 10, em um linguajar mais simples. Né? Uma outra forma é o crescimento horizontal, ou migração, que é o fato das pessoas saírem de um local para outro. Isso se dá pela diferença entre o número de imigrantes e emigrantes. A diferença é que esse número será positivo se o número de imigrantes superar o de emigrantes. Lembrando que imigrantes são a quantidade de pessoas que chegam a um país. E imigrantes é a quantidade de pessoas que saem de um país. Então vamos imaginar o Brasil. Vamos imaginar que o Brasil recebe 100 mil habitantes. Aliás, 100 mil imigrantes. São as pessoas que chegam ao país. E nesse mesmo período, 50 mil pessoas deixam o país emigrando para os Estados Unidos ou outros países. Por exemplo, o que acontece? Nós temos aí um crescimento horizontal, crescimento da migração, devido ao fato de muitas pessoas terem chegado no período e poucas pessoas terem saído. Mas pode ser ao contrário, um crescimento horizontal negativo. Vamos imaginar onde poucas pessoas chegam ao Brasil. Vamos imaginar 10 mil pessoas chegando ao Brasil em um determinado período. Mas saíram 100 mil pessoas para ir morar em outros países. Então nós temos aí um crescimento negativo. Então juntando esses dois números,
tanto a de crescimento vegetativo e também o crescimento horizontal, que nós podemos calcular o crescimento da população. Inclusive, alguns países podem ter crescimento vegetativo positivo e crescimento horizontal negativo, ou vice-versa, dependendo da quantidade de pessoas que nascem, que morrem e das pessoas que entram ou saem de um país. Tudo isso é importante para calcular a população de uma determinada região. Comportamento do crescimento populacional. É possível identificar, ao longo da história da humanidade, 4 grandes fases vividas pelo crescimento demográfico. Então, nós temos aí a classificação por fase. Na primeira fase, que ocorreu até a Revolução Industrial, caracterizou-se pelo equilíbrio entre o número de nascimentos e o número de óbitos. Então, podemos observar que havia um relativo equilíbrio populacional. As taxas de mortalidade eram altas, eram elevadas, né, refletindo a precariedade das condições de alimentação, saneamento básico e assistência médica. Por sua vez, as taxas de natalidade também eram elevadas, pois espelhavam o papel da família baseado na força do trabalho e pela quantidade de filhos e as crenças religiosas onde o papel da mulher seria ter filhos e cuidar do lar. Então, em épocas passadas, em uma sociedade passada um pouco mais arcaica, nasciam muitos filhos, né? As famílias eram numerosas, mas também havia um número elevado de mortes, inclusive de crianças, ao nascerem ou recém-nascidas, justamente pela falta de higiene, de cuidado e saneamento. Então, nasciam muitas pessoas, mas morriam muitas pessoas, então havia um equilíbrio. Aí vamos analisar a segunda fase. É a chamada fase da explosão demográfica, quando houve uma aceleração intensa do crescimento vegetativo, verificada a partir da queda brusca das taxas de mortalidade ocorrida com a Revolução Médico-Sanitária e dos padrões alimentares que melhoraram significativamente após a Revolução Industrial. Ou seja, começaram a ocorrer menos mortes e os nascimentos continuaram elevados. Por que passaram a ter menos mortes? Porque as pessoas começaram a ter acesso à medicina, a remédios. As pessoas começaram a ter acesso a maior quantidade de alimentos, principalmente alimentos industrializados, que favoreceu a oferta de alimento para mais pessoas, mais acessível. E as pessoas continuaram a ter muitos filhos. E isso fez com que a população mundial passasse por um processo de explosão muito rápida do crescimento. A terceira fase ocorre uma desaceleração do crescimento vegetativo decorrente da queda das taxas de natalidade e do processo de urbanização, alto custo de criação dos filhos, inserção da mulher no mercado de trabalho e difusão dos métodos anticonceptivos. Então, nós podemos observar que após um crescimento muito rápido da população, começou-se, na terceira fase, um movimento de desaceleração. Alguns desses fatores, né, os métodos anticonceptivos, onde as mulheres, principalmente mulheres, começaram a ter menos filhos, a própria mulher entrando no mercado de trabalho, ou seja, a mulher trabalhando em um ambiente que não seria o ambiente doméstico, e com isso, logicamente, tendo menos filhos, a criação de filhos tendo um custo muito elevado, as famílias então perceberam que ter muitos filhos seria muito custoso, e isso também ocorre pelo processo de urbanização, onde todas essas vertentes estão juntas, né? Vamos observar a quarta fase. A quarta fase ocorre uma nova estabilidade demográfica verificada no início do século XXI em alguns países ricos e desenvolvidos e decorre das baixíssimas taxas de fecundidade, onde as mulheres têm filhos apenas depois dos 30 ou 35 anos de idade. Então, nós podemos observar que esse movimento da quarta fase de estabilidade demográfica já vem ocorrendo em muitos países desenvolvidos, onde cada vez mais as mulheres estão tendo filhos mais tarde, ou seja, após consolidar uma carreira acadêmica, estudiosa, após entrar no mercado de trabalho, aí sim é que vão pensar em ter filhos, ou seja, diferentemente de países mais pobres, onde geralmente o que se observa são as mulheres tendo filhos novas, né, na faixa aí de 15 a 25 anos. Isso não é muito visto nos países desenvolvidos, onde as mulheres vão ter filhos após os 30 anos. Alguns países, como a Itália, a Hungria, a Alemanha e a Espanha, têm apresentado crescimento vegetativo nulo ou até mesmo negativo. E isso vem ocorrendo o que nós chamamos de envelhecimento populacional por meio do planejamento familiar e a mulher no mercado de trabalho e o que nós chamamos de casamento tardio. Nos países mais pobres ou em desenvolvimento, ainda não se chegou à quarta fase. É por isso que nós colocamos que essa quarta fase está presente ou marcante nos países desenvolvidos. Aqui nós temos um gráfico onde nós podemos observar a população mundial entre os anos de 1800 a 2011. E nós podemos observar essa fase de explosão do crescimento nos anos iniciais dos anos 90, aliás, de 1900, né? E aqui já vai começar, a partir dos anos 2000, uma relativa estabilidade, né? Só que aqui ainda não aparece no gráfico porque não existem estudos consolidados
dessa população. E também nós podemos observar que são poucos os países que estão entrando nessa fase de estabilidade, né? Alguns países, principalmente os países mais pobres, os países emergentes, ainda apresentam um crescimento populacional muito elevado e que, quando a gente junta a população do mundo como um todo, esse número não é tão perceptível. A população continua crescendo de forma rápida. Panorama da população mundial. Segundo a ONU, a população mundial chegou em 2011 a 7 bilhões de pessoas. Desse total, 5,7 bilhões vivem em nações menos desenvolvidas e 1,3 bilhão em nações desenvolvidas. Então, nós podemos observar aqui que as populações de países mais pobres é muito mais elevada do que a população dos países desenvolvidos, nações ricas, né? Já que apresenta, inclusive, um crescimento populacional retroagindo, né? Diminuindo. As maiores aglomerações populacionais. A distribuição populacional sempre foi irregular. Durante milhares de anos, os anecúmenos, que são esses lugares que oferecem grandes obstáculos naturais à vida humana, como desertos, regiões polares, montanhas muito altas, permaneceram praticamente desabitadas. Em contrapartida, os ecúmenos, que são os lugares que reúnem condições naturais favoráveis à sobrevivência das pessoas, como os vales fluviais, ricos em água e solos férteis, e as zonas costeiras planas e dotadas de acesso fácil, alguns desses lugares ficaram tão superpovoados que passaram a ser chamados de formigueiros humanos, ou seja, são aquelas regiões que são mais propícias à população, ao povoamento. Então, regiões que apresentam solos férteis e rios, né, são regiões que apresentam grande contingente populacional, ou chamados formigueiros humanos. Nas margens dos rios encontram-se solos férteis, terrenos planos e água abundante, que sempre foram fatores de atração para algumas das mais antigas civilizações, como nós podemos observar, a civilização persa nos rios Tigres e Eufrates, a civilização egípcia no rio Nilo, são exemplos. Os formigueiros humanos são encontrados sobretudo nos vales fluviais da Ásia, entre os quais se destacam a planície indo-gangetica, que se estende entre a região do Paquistão e da Índia. Lembrando que Paquistão e Índia são dois países que possuem população muito elevada. As planícies chinesas, drenadas pelos rios Yangtze-Kiang e Huanghe. Nós podemos observar que a China apresenta a maior população do mundo e que nessas regiões, dessas planícies chinesas, né, principalmente nessas regiões de rios, onde aparecem o maior número de população. Com o avanço do capitalismo, surgiram outras importantes concentrações demográficas, muitas das quais situadas em países ricos, né? Então, esses países ricos acabam com algumas cidades importantes desenvolvidas, que têm a sua importância geográfica, econômica, política, acabam se tornando locais com uma grande concentração populacional, como as grandes cidades que nós conhecemos no mundo, como, por exemplo, São Paulo, Tóquio, Nova York e outras cidades globais. Aqui nós temos um mapa com a densidade demográfica mundial atual e nós podemos observar que esses locais que estão em destaque com a cor mais avermelhada, a laranja mais forte, né, a alaranjada, nós podemos observar que são as regiões que apresentam maior densidade demográfica, ou seja, a concentração populacional mais elevada, onde nós podemos observar aqui a região costeira dos Estados Unidos, a Europa, Índia, China, algumas partes aqui da Ásia, até mesmo alguns locais da África e também aqui na América do Sul, como nós podemos observar as regiões costeiras. Segundo a ONU, de 1970 a 2015, o crescimento da população mundial caiu de 2,1% para 1,2% ao ano. O percentual de mulheres em idade fértil que utilizam anticoncepcionais aumentou de 10% para 64%. E o número médio de filhos por mulher, que é a taxa de fecundidade, caiu de 6 para 2,5. Então, nós podemos observar que houve um movimento de diminuição do ritmo de crescimento da população. Porém, o crescimento demográfico ainda existe, porém, em um ritmo menor do que o que se apresentava nas décadas de 70 e 80. O ritmo de crescimento ainda é elevado. E caso se mantenha, a população do planeta saltará de 7,3 bilhões em 2015 para 9,7 bilhões em 2050. Na China e na Índia, ambos com mais de 1,3 bilhão de habitantes, em 2015, vivem 36% da população mundial, ou seja, mais de um terço da população. Já a população dos países desenvolvidos diminuirá de 17% em 2015 para 14% em 2050, motivado pela redução do crescimento vegetativo. Então, nós podemos observar que, segundo essas estimativas, haverá uma diminuição da população, principalmente nesses países desenvolvidos, tendo em vista que eles estão começando a apresentar um crescimento vegetativo negativo.
Aqui nós temos a lista do top 10 com os países mais populosos do mundo. A China, com 1 bilhão 376 milhões de habitantes, dados de 2015. A Índia, com 1 bilhão 311 milhões de habitantes. Estados Unidos, 322 milhões. Indonésia, 258 milhões. Brasil, que é o quinto país mais populoso do mundo, com 208 milhões. Paquistão, com 189 milhões. Nigéria, 182 milhões. Bangladesh, 161 milhões, Rússia 143 milhões e México com 127 milhões. Aqui nós temos uma estimativa do crescimento populacional de acordo com os continentes. E nós podemos observar aqui em azul, aliás, na cor verde, o continente asiático, que apresenta a maior população, mas que existe uma estimativa de diminuição desse ritmo de crescimento nos próximos anos. Até o ano de 2050, de 1950, né, quando nós temos essa estimativa, até o ano de 2100, haverá uma diminuição da população. Aqui nós temos o continente africano, que apresenta uma perspectiva de crescimento nos próximos anos. E os outros países, América Latina, Caribe, Europa, América do Norte e Oceania, de certa forma, manterá uma relativa estabilidade. Então, nós podemos observar que, segundo os estudos populacionais, as regiões, os continentes que mais apresentam crescimentos populacionais estão localizados na Ásia e na África. O crescimento demográfico de um determinado território está ligado a dois fatores, que é o crescimento natural e o saldo migratório, que é o que nós vimos anteriormente, né? O crescimento natural ou vegetativo corresponde à diferença entre os nascimentos, taxa de natalidade, e de óbitos, que é a taxa de mortalidade. Então, nós podemos observar natalidade menos mortalidade igual ao crescimento vegetativo natural. O saldo migratório corresponde à diferença entre a entrada e a saída de pessoas de um determinado território. Levando em consideração essas duas taxas, o crescimento populacional poderá ser positivo ou negativo. As teorias de Malthus, né? Segundo essas teorias dele, se não ocorressem guerras, epidemias, desastres naturais, a população tenderia a duplicar a cada 25 anos, crescendo uma progressão geométrica de 2, 4, 8, 16, 32. O crescimento da produção de alimentos cresce em uma progressão aritmética 2, 4, 6, 8, 10 e possuiria um certo limite de produção com as áreas de produção. Considerando esses dois fatores, Malthus concluiu que o ritmo de crescimento populacional sendo maior que a produção de alimentos, a fome seria inevitável para a população do planeta. População versus desenvolvimento. Para alguns estudiosos, o crescimento populacional acelerado é o principal responsável pela ocorrência da pobreza. Seus defensores passaram a propor programas de controle das taxas de natalidade nos países pobres e em desenvolvimento, mediante a disseminação de métodos anticonceptivos. Porém, constata-se que não somente o controle da natalidade é fator para o desenvolvimento de um país. A Alemanha, Japão e Coreia do Sul são exemplos de como os investimentos na educação surtem efeitos positivos. São exemplos de países que investiram em educação e tiveram retornos positivos. Por outro lado, o caso da China, maior população do mundo, e que vem apresentando taxas de crescimento econômicos consideráveis nos últimos anos, é uma prova de que não somente a questão dos números da população, mas sim os aspectos econômicos, educacionais, podem ser interessantes quando nós observamos a questão da população versus o desenvolvimento. As teorias reformistas defendem que uma população jovem e numerosa, em virtude das elevadas taxas de natalidade, não seria a causa, mas a consequência do subdesenvolvimento. A falta de investimentos em educação gera um imenso contingente de mão de obra de baixa qualificação para o mercado de trabalho, passando a sobreviver de subempregos e baixa renda. Então, nós podemos observar o aspecto da educação como importante, principalmente para a parcela de população jovem, visando, por meio da educação, um melhor preparo para o mercado de trabalho e, consequentemente, as pessoas que estão preparadas para o mercado de trabalho, com a educação de qualidade, podem ter acesso a melhores empregos, melhores ganhos e, com isso, ter um padrão de vida mais elevado. Então, observe a importância da educação, observe a importância de estudar. Os defensores da corrente reformista afirmam que a tendência de controle espontâneo da natalidade é verificável ao se comparar as taxas de natalidade entre as famílias mais pobres e as de poder aquisitivo maior. À medida que as famílias melhoram suas condições de vida, tendem a ter menos filhos. Isso nós podemos observar no nosso dia a dia, onde nós podemos perceber que as famílias mais pobres têm uma tendência a ter mais filhos, e aquelas pessoas mais ricas têm a tendência a não ter filhos ou ter filhos em uma menor quantidade. Reposição da população. Segundo a ONU, a taxa média de fecundidade necessária para a reposição da população, sem que haja decréscimo, é de 2,1 filho por mulher. Enquanto em alguns países a taxa supera esse valor, em outros ela é inferior, ou seja, aqueles países que apresentam uma taxa de crescimento populacional menor, justamente porque as pessoas estão tendo menos filhos. Nesses países, a natalidade e a entrada de imigrantes são incentivadas ou
a sua população tenderá a diminuir. Caso a projeção da ONU se mantenha, entre 2010 e 2050, a população de 31 países pobres, como Níger, Afeganistão e outros, vai duplicar ou aumentar ainda mais. Por outro lado, em 41 países desenvolvidos, considerados como ricos, né, ou emergentes, como por exemplo a Alemanha, Japão, Rússia e outros, a população vai diminuir nesse mesmo período. Então, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Qualquer dúvida, coloquem comentários nos grupos para que possamos esclarecer, para que possamos debater. Bons estudos e até a próxima. Em breve, estarei colocando os questionários nos grupos. Então, é importante que vocês acompanhem as videoaulas, leiam os PDFs, tirem as dúvidas para depois responder os questionários. Bons estudos!